Algumas religiões entendem que o Espírito Santo é apenas uma força ou o poder de Deus em ação. Mas será que essa é a verdade bíblica? Saudações a todos, mais um vídeo do canal Vai na Bíblia e hoje iremos falar sobre o Espírito Santo. Tão importante quanto conhecer os atributos de Deus e a dupla natureza do nosso Senhor Jesus Cristo é saber quem é o Espírito Santo. E é exatamente isso, quem e não o que. Quando falamos no Espírito Santo, estamos falando de uma pessoa. A verdade é que temos certa facilidade em conceber Jesus, o Deus Filho, como uma pessoa. Mas o mesmo não acontece quando se trata do Espírito Santo. Talvez nossa maior dificuldade seja por conta do nome Espírito Santo não sugerir uma pessoalidade da mesma forma como o termo Filho sugere. Além disso, o fato do Espírito Santo não ter se feito semelhante aos homens como Jesus Cristo colabora para essa dificuldade. Porém, o problema é que erroneamente associamos o termo pessoa exclusivamente a seres humanos de carne e osso, esquecendo que Deus Pai não possui um corpo físico e mesmo assim é uma pessoa. Ser uma pessoa é possuir uma personalidade própria, algo que o Espírito Santo certamente possui e a Bíblia traz inúmeras evidências dessa verdade. Apesar disso, alguns afirmam que as passagens que comprovam a pessoalidade ou personalidade do Espírito Santo, na verdade são personificações, ou seja, trazem características pessoais a algo abstrato. E de fato, a Bíblia se utiliza de várias personificações. Fala sobre os filhos da sabedoria, atribui ações pessoais ao sol, às nuvens, às árvores. Contudo, além das personificações serem muito mais comuns em escritos poéticos, o que não é o caso do Novo Testamento, quando elas acontecem nas Escrituras, não há tanta dificuldade em perceber que se trata de uma personificação e não de algo literal. Entender que todas as passagens que atribuem características pessoais ao Espírito Santo são personificações, incluindo aquelas em que ele fala, dá instruções e faz avaliações, é visivelmente uma tentativa de dizer o que o texto não diz. É muito mais uma opinião do que uma interpretação. Sem contar que, se considerarmos o Espírito Santo como sendo o poder de Deus, textos como o de Lucas 14, por exemplo, não fariam o menor sentido. A passagem diz: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Se o Espírito Santo fosse o poder de Deus, seria o mesmo que dizer: então Jesus, no poder do poder de Deus, regressou para a Galileia. A distinção entre o Espírito e o seu poder é muito clara no texto. Outro ponto importante é que, diferente da língua portuguesa, onde os substantivos comuns apresentam apenas dois gêneros, o masculino e o feminino, no grego existe o gênero neutro para coisas. E embora a palavra espírito no grego seja neutra, Jesus usa o pronome masculino ele para se referir ao Espírito Santo, outro forte indicativo da sua pessoalidade. Além disso, se o Espírito Santo fosse algo abstrato, provavelmente Jesus o chamaria de consolação e não de consolador. Mas talvez a maior evidência da pessoalidade do Espírito Santo seja o fato dele possuir as características fundamentais de uma pessoa: inteligência, vontade e sentimentos. O que fica evidente tanto nas atividades pessoais que ele realiza, como em nossa relação para com ele. A Bíblia afirma ser possível resistir ao Espírito Santo, assim como entristecê-lo e mentir para ele. E nós até podemos resistir a uma força, mas não podemos mentir para algo impessoal ou entristecer uma coisa. O Espírito Santo fala, ensina, testifica, ordena, guia, revela, orienta, examina, regenera, intercede, encoraja, concede diferentes dons aos homens e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Definitivamente, o realizador dessas coisas não pode ser um simples poder ou influência, mas precisa necessariamente ser uma pessoa. Mas e quanto à sua divindade? É bíblico o ensinamento de que o Espírito Santo é Deus? Por mais que a divindade do Espírito Santo não seja extremamente óbvia, como a do Pai, nem tão afirmada e argumentada como a do Filho, ela é claramente percebida nas Escrituras, tanto por meio de declarações indiretas, como na associação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo em condição de igualdade. Os maiores exemplos dessa associação estão em Mateus 28, que diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no final do capítulo 13 de 2 Coríntios: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vós.
Ao mesmo tempo em que a associação feita nessas passagens mostra uma distinção entre as três pessoas, também demonstra que o Espírito Santo compartilha da mesma essência divina do Pai e do Filho. Já uma forte declaração indireta acontece em Atos dos Apóstolos, onde Pedro diz que Ananias mentiu para o Espírito Santo. E na sequência ele demonstra a gravidade dessa mentira dizendo que Ananias não mentiu para homens, mas mentiu para Deus. Outra indicação da sua divindade são seus atributos. A Bíblia não só declara que o Espírito Santo é eterno, como também demonstra sua onipotência, onisciência e onipresença, sendo todos estes atributos exclusivos de Deus. Além disso, o ensinamento de Jesus de que os homens que blasfemarem contra Ele próprio poderão ser perdoados, mas que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável, só faz sentido se a honra devida ao Espírito Santo for, no mínimo, a mesma honra que devemos ao Pai e ao Filho. Sendo assim, entendemos que o Espírito Santo não só possui uma personalidade distinta de Deus Pai e de Jesus Cristo, como também entendemos que Ele próprio é Deus por completo. É dessa forma que nós podemos compreender a Trindade divina. Quanto à sua essência, Deus é um. Quanto à sua personalidade ou pessoalidade, Deus é três. Não podemos confundir as pessoas nem dividir a essência de Deus. Agora que já sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa divina que deseja se relacionar conosco, torna-se essencial conhecer as suas obras. O que o Espírito Santo fez, o que ele faz e o que ele pode fazer. Primeiro é importante frisar que, embora haja uma igualdade eterna de autoridade entre as pessoas da Trindade, a Bíblia ensina que tanto o Filho como o Espírito Santo são subordinados ao Pai em suas funções e papéis. Essa submissão voluntária, onde toda ação é realizada em perfeita unidade e absoluta concordância, é a mais pura evidência de que Deus é amor. Afinal, mesmo antes da criação, já existia um relacionamento de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi exatamente assim que Deus estabeleceu o seu plano de salvação e revelou o seu amor pela humanidade. O Pai ordenou, o Filho executou e o Espírito Santo revelou ao homem o que já estava planejado desde a eternidade. Além disso, o Espírito Santo atuou na criação do universo, na inspiração da Bíblia, na vida dos profetas e reis do Antigo Testamento, gerou Jesus no ventre de Maria, atuou sobre ele durante todo o seu ministério e pelo seu poder ressuscitou Jesus dentre os mortos. É esse mesmo Espírito Santo quem produz em nós a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, nos convence do pecado e nos conduz ao arrependimento. Gera o novo nascimento e nos torna filhos de Deus, e nos dá a certeza do perdão e a garantia da salvação. Além disso, o Espírito Santo guia nossas vidas, nos ajuda a orar, intercede por nós diante do Pai, produz a santidade e desenvolve em nós amor, alegria, fé, paciência, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. É também o Espírito Santo quem distribui dons, nos habilita para a pregação do Evangelho e nos reveste de poder para curar, profetizar, operar milagres e discernir as ações do diabo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem nos ensina todas as coisas. Por essa razão, se julgamos ter um relacionamento com Deus, mas desconhecemos o Espírito Santo, infelizmente, no que se refere à vida espiritual, permanecemos na ignorância. Deus manifestou sua presença gloriosa diversas vezes no Antigo Testamento. Já nos Evangelhos, vemos que o próprio Jesus esteve conosco. Mas depois que ele subiu aos céus, ou seja, durante toda a era da igreja, até nos dias de hoje, a presença divina é manifesta pelo Espírito Santo. É por meio dele que experimentamos o sobrenatural de Deus e podemos sentir sua presença. E uma vez que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força, nós não só podemos, como devemos desenvolver um relacionamento pessoal com ele através da oração. E visto que ele é Deus por completo, também devemos adorá-lo como adoramos o Pai e o Filho. É o Espírito Santo quem torna possível que um Deus eterno e soberano, maior que o universo, realize tudo isso habitando dentro de nós. Vai na Bíblia, fica por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo nas redes sociais, se inscreve no canal e nos vemos na próxima. Um abraço. Aproveitando a gravação, já queria fazer um merchan do nosso primeiro livro, Depois do Fim. Um livro onde nós falamos dos temas essenciais
das perguntas que mais inquietam a humanidade: de onde viemos, quem nós somos, como devemos viver, por que estamos aqui, o que acontece após a morte e o que determina o nosso destino eterno. Para você adquirir esse livro, nós vamos colocar o link na descrição. É um livro que possui mais de 700 referências bíblicas. Então você vai ter muito conteúdo aí para você aprender, estudar e saber qual o seu destino depois do fim.